Bom, eu queria falar hoje, essa semana, teremos decisão do Copom sobre juros. Decisão importante sobre juros. Amanhã, reunião, quarta-feira, reunião, sai uma nova taxa de juros na quarta, grande expectativa, porque tem uma torcida para que a taxa Selic caia, ela vem caindo em todas as reuniões do Copom desde agosto do ano passado, quando estava em 13,75 e foi para 13,25, agora está em 10,50, tem uma grande expectativa para que caia. Mas há também, na verdade, uma torcida para que caia, né? E, infelizmente, a gente tem ali sinais de que talvez isso não aconteça, mas nós vamos aguardar. O governo, ele diz que as condições macroeconômicas autorizam mais queda, né? Mas o que interessa é o que diz o Copom. O Copom é o Supremo Tribunal Federal dos Juros, né? É lá e só lá que as coisas se resolvem. Os ministros do Supremo Tribunal do Copom, eles vão decidir se a inflação vai cair, aliás, se os juros vão cair, se os juros não vão cair, em função da percepção deles do que vai acontecer com a inflação. Se eles entendem que a inflação vai cair, tudo bem baixar os juros. Se eles entendem que a inflação não vai cair, podem segurar, deixar paradinho, ou então anunciar até uma subida da Selic, que é improvável, mas vai saber, né? E a gente está olhando. Em vários momentos, a gente teve momentos na nossa história em que a taxa de juros ficou paradinha por várias e várias reuniões do Copom. Isso foram em vários presidentes do Banco Central, na gestão do Tombini, na gestão do Henrique Meirelles. Aí teve reunião, teve momentos em que a taxa Selic ficou inalterada por um tempão. Por exemplo, na gestão do Tombini, a taxa de juros ficou inalterada de agosto de 2015, de setembro de 2015 a agosto de 2016, um ano, paradinha, né? No final da gestão do William Goldfage, que foi governo Temer, até Roberto Campos ali, então a gente está pegando de maio de 18 a junho de 19, taxa de juros inalterada, 6,5, né? E assim a gente tem outros momentos na nossa história. Então, nada impediria o Banco Central de anunciar 10,50 e depois 10,50 e depois 10,50, não é o que a gente quer, mas isso pode acontecer. E a verdade é que a inflação ela é administrada com a taxa de juros não de uma forma científica, de uma forma técnica, né? Não é ciência, porque se fosse ciência, funcionaria em todos os países ou no mesmo país em todas as situações, né? Então, você desenvolve uma vacina, ela funciona nos braços das várias pessoas de uma forma muito semelhante, produz uma proteção para as pessoas dentro de uma faixa. Agora, a inflação, quando você medica ela com juros, tem país que você medicando com uma taxa de juros mais baixa, a inflação cai. Tem país que você medicando com uma taxa de juros mais alta, a inflação não cai. O Brasil é desse segundo grupo, que precisa tomar remédio para cavalo. A taxa de juros é taxa de juros para cavalo. Então a gente está sempre no topo das listas dos maiores juros reais do mundo. Atualmente a gente está em segundo lugar, perde para o México. Mas de juros reais eu estou falando, né? Você pega a taxa de juros, subtrai a inflação, esses são os nossos juros reais. E o único agente hoje não, né? O único agente capaz de interferir na taxa de juros, não tomar a decisão de juros. A decisão de juros é tomada pelo Supremo Tribunal do Copom. Mas interferir na taxa de juros é o governo federal. Como? Matando aquilo que acaba alimentando ou estimulando a elevação dos juros ou a manutenção dos juros num patamar elevado, que é a inflação, né? E a inflação é um elemento perverso da economia e razão de existência da política monetária para derrubar esse bicho. E aí você vai olhar um dos alimentos dos juros, que é a inflação, e como e o que isso, e de onde isso vem de um trabalho
complexo que o governo tem que fazer. Se o governo federal não adotar uma agenda de responsabilidade fiscal, vai ser muito complicado a gente abrir espaço para redução de juros e mais, né? Baixar os juros e mantê-los lá embaixo. Né? Baixar os juros e mantê-los embaixo por um tempo longo para não iniciar uma nova subida, que também é a nossa história. Da mesma maneira que eu disse que durante períodos longos a gente teve taxa de juros inalterada, a gente fica alterando momentos de queda de juros com momentos de aumento de juros, momentos de queda de juros com aumento de juros. E vai fazendo isso porque a gente é muito instável. Então você vê como funcionam as coisas, por exemplo. Se você, digamos que você tem um aumento de renda na sua casa, a despesa de condomínio não vai aumentar por causa disso. Digamos que você tem esse aumento de salário ou de renda, está fazendo um bico, ganha um pouco a mais fora, a mensalidade da escola não vai aumentar por causa disso. Ela aumenta em função de parâmetros que têm a ver com a escola. Mas no governo brasileiro, se você aumentar a sua receita, você é obrigado a gastar mais, porque é tudo amarrado. Uma parte do dinheiro que entra no imposto tal tem que ir para estados, municípios, tem que ir para educação, tem que ir para a saúde. Por que os gastos de educação do governo têm que aumentar se o governo arrecadar mais? E isso é uma loucura. E a gente tem que olhar para isso. Fernando Haddad está dizendo agora que vai intensificar, não sei porque ele usa a palavra intensificar, porque eles não fizeram nada, mas diz que vai intensificar esse debate das despesas. A Simone Tebet, que ninguém escuta, né, ela fala com as paredes, também está falando isso, né, e tem se dedicado a esse debate. É que ninguém escuta. E isso é um problema. Então, resta saber se o presidente da República, que gosta de anunciar aumento de gastos, vai querer anunciar aumento de cortes para o orçamento de 2025. É o que se espera, que o Brasil vai ter que enfrentar. Não tem muita alternativa. Do contrário, a única maneira da gente tentar combater a inflação vai ser a maldita da Selic jogando para cima. No Plano Real, que completou agora 30 anos, o que os economistas que fizeram o plano reclamam é que fizeram um bom trabalho na política monetária, mas a política fiscal deixou a desejar, ou seja, o governo não aproveitou aquele momento para cortar despesas e o Estado só vem crescendo seus gastos, crescendo seus gastos, crescendo seus gastos, e isso é uma coisa muito complicada. E é interessante porque aí você vê que essa é a verdadeira discussão, né? É assim, o Estado olhar para si e falar, onde é que eu posso ser mais eficiente, como é que eu posso ter gastos mais racionais, como é que eu posso tirar nota 10 do Supremo Tribunal Federal do Copom, como é que eu posso ganhar uma estrelinha, né? E o governo não faz isso, simplesmente não faz, né? Só fica tentando aumentar a receita, e aí vem isso, aumentou a receita, tem que aumentar a despesa, e reclamar que o Congresso não aprova as medidas deles, né? Aí a gente vê, por exemplo, o ministro da Fazenda, que no final de semana, num evento em que ele estava, ele pegou e falou, o Brasil é uma encrenca, é um negócio difícil de administrar, às vezes quem está numa posição de poder não faz a coisa certa pelo país, é uma coisa triste da vida pública, você tem um país de ouro, um povo de ouro, uma coisa maravilhosa, mas vê que quem pode fazer a diferença nem sempre está pensando no interesse público. Aí é de se perguntar, o governo está pensando no interesse público? A turma que cerca o Haddad está pensando no interesse público? Os colegas do Haddad estão pensando no interesse público? Ou o problema é o Congresso Nacional? Ele diz assim, ao se referir ao Congresso Nacional, a todo momento você fica apreensivo. Que lei vão aprovar? O que vão fazer? Que maluquice é essa? Do que estão falando? Por que não se dedicam a coisas sérias que vão mudar a vida das pessoas? Para que essa espuma toda? Para que criar cisânia na sociedade, briga de família? Por que a gente não foca naquilo que vai mudar a vida para melhor das pessoas? Pergunta que vale para o governo também. Por que o governo não foca naquilo que vai mudar a vida das pessoas, né? Por exemplo, neste caso, enfrentar para valer os nossos grandes problemas econômicos, que seguramente vão movimentar o mundo dos investidores. Nós temos um problema na Previdência, nós temos um problema nessa transferência de recursos com educação e saúde, nós temos que olhar para isso. Como
Como é que vai ser decidido? Isso é outra questão, mas tem que olhar. E o governo não está olhando para isso. O governo. O Haddad pode estar, Simone Tebet pode estar, mas o governo não está. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal do Copom se reúne, ele olha e percebe que ninguém está olhando para isso, ele pega a arma que ele tem, o chinelo que ele tem, para matar a barata que apareceu ali na frente dele, que é a tal da inflação. E aí a gente fica com essa taxa de juros elevada, que é um negócio complicado, né? Agora, se a gente pegar a economia, a nossa taxa de inflação, e comparar com a taxa de inflação do mundo, a gente vai ver que a gente roda num patamar de inflação mais alto do que a inflação mundial, né? E isso não faz muito sentido, né? Não tem muito sentido a gente estar tão descolado da inflação mundial, né? Você pega a inflação mundial, vamos lá, pegar um dado aleatório aqui, pandemia, né? No meio da pandemia, a nossa inflação mundial era quase o dobro a nossa inflação era quase o dobro da inflação mundial. E era pandemia para todo mundo. Vamos pegar o ano retrasado, a nossa inflação estava 9,28, a inflação mundial estava 7,97, né? Pega a inflação 2021, Brasil 8,30, mundo 3,47. Então, a nossa inflação, ela se destaca também da inflação mundial. A nossa taxa de juros acaba um pouco que reproduzindo isso, o que é lamentável, é muito ruim. Então, o que eu estou chamando a atenção desse assunto, que é um assunto um pouco árido, um pouco chato, mas ele é importante. A gente não pode olhar para o Banco Central como o inimigo número um, que é o que o governo quer que a gente faça. A gente tem que olhar para o Banco Central e observar o seguinte: eles lá têm uma tarefa que é uma tarefa chata, que é definir quanto eles vão espremer o empreendedor, a nossa vida, quanto que eles vão cobrar de conta da gente porque o governo não faz a lição de casa. E o governo, ou o Haddad, quando pega e fala no interesse público do Congresso Nacional, não pensa o seguinte: a decisão do Copom, que vem em cima da nossa cabeça, tem a ver com o trabalho que ele não faz. Tem a ver com o trabalho que ele deveria fazer. Tem a ver com o trabalho que o presidente da República deveria fazer, de abrir espaço fiscal, de ter dinheiro para fazer investimento em infraestrutura para melhorar a produtividade, para reduzir o custo do Brasil, aumentar a eficiência do gasto público para poder ter uma educação de mais qualidade, para a gente aumentar a produtividade brasileira e reduzir o custo de produção, que obviamente tem a ver com a inflação. Se você aumenta a produtividade, você cai o custo de produção. Nada disso é discutido nesse governo. Parece que isso é conversa de liberaloide, parece que isso é conversa da direita, parece que isso é conversa de economista de direita. Aí ficam todos eles, não, nós somos tudo mercadante, nós somos tudo Nelson Barbosa, nós somos tudo Guido Mantega. Então nós achamos o seguinte: toca a guitarra, vamos produzir dinheiro, vamos fabricar dinheiro, vamos produzir inflação, vamos subsidiar, vamos fazer indústria naval, agora vamos fazer fertilizante, agora vamos fazer não sei o que, tudo com o dinheiro da Petrobras. E aí vem a inflação, é inevitável, a Dilma fez isso, foi um período lamentável na nossa história. A gente vai voltar a repetir esse negócio? É inacreditável que a gente não olhe para isso. Então, olhar para o Banco Central como bandidos, homens do mal, né? É confortável, né? É confortável. Agora, eles lidam com a doença, que é a inflação, e eles têm que decidir quanto de remédio eles vão colocar. Como eu falei, não é científico, mas é técnico. E o Brasil, infelizmente, porque está com o corpo doente tem a ver com a gestão do governo federal, essencialmente do governo federal, tem que mudar. Porque se não mudar, a gente vai ter um problema. Então o governo tem que olhar para isso. Haddad disse que vai começar a olhar para isso. Simone Tebet disse que vai. Vamos ver se o presidente vai. Porque aí a gente pode começar a ter boas notícias. Claro que estamos todos torcendo para que os juros caiam, porque não tem cabimento a gente ficar
com esse recorde, né? Recorde bacana é recorde de exportação, recorde de safra, recorde na queda do desemprego. Isso que é bacana. Agora, recorde de taxa de juros, isso definitivamente não é nada legal. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.